Estamos aqui com Beleza com Atitude, falando desse assunto tão importante e pertinente, que é o feminicídio. E estamos aqui com Sabrina Defente, gente, ela que é delegada da Polícia Regional da 23ª Delegacia de Polícia do Interior. Nós estamos falando, né, Sabrina, sobre essa questão que muitas vezes a mulher não se separa porque ela tem vergonha do que as pessoas vão dizer. E eu vou dizer, eu, graças a Deus, nunca sofri agressão nenhuma física, nenhuma ameaça, enfim, a não ser a chinelada que o papai dava quando eu era, né, mais nova. Mas isso até hoje nem pode mais fazer, né, que tem um conselho tutelar, enfim. Mas eu já sofri no mundo, quando eu fui Miss, muito assédio. E uma coisa que hoje eu já sei discernir totalmente, mas eu acredito que muitas mulheres têm o mesmo sentimento que eu. A pessoa vinha, me assediava, oferecia dinheiro sendo casada, eu dizia não e eu me sentia mal. Eu me sentia suja. Eu me sentia... Por mais que a pessoa fez isso. E eu vejo que tem muitas mulheres, eu já tive amigas que sofreram relacionamentos narcisistas, tiveram tipos, né, de agressão. Por exemplo, financeira, psicológica, patrimonial, enfim. E eu dizia, meu Deus, né, se separa, denuncia. E ela dizia assim, ai não, mas eu tenho vergonha. O que uma amiga minha falou, ai, mas eu devo ter feito alguma coisa para ele. Isso acontece muito de tu receber casos assim? Olha, essa sonoridade que a gente está tendo agora tem auxiliado muito em romper também essas crenças, né? Mas é muito comum, principalmente com relação ao que tu referiu do assédio, de a mulher se culpar e achar assim, não, mas se ele chegou a esse ponto é porque de alguma forma eu dei abertura, eu permiti, eu botei uma roupa que eu me mostrasse mais, ou eu me insinuei. E quando na verdade, mesmo que isso ocorresse, mesmo que a roupa que eu estivesse usando fosse mais ousada ou menos ousada, mesmo que eu tivesse de alguma forma me insinuado, porque essa insinuação também é muito relativa. Exatamente. Eu posso estar sendo eu mesma e o outro ali entender que eu estou me insinuando para ele. Claro. Muitas vezes eu nem vi ele ali. Tu entendeu? Então, isso é muito relativo. Muitos homens acreditam que já deve ter acontecido contigo assim. O homem fala assim, mas ela estava me dando bola e daí tu olha assim, meu Deus do céu, como é que tu pode achar que esta mulher tá te dando bola? Sabe? Porque é uma mulher que extremamente mais às vezes inteligente, às vezes mais bonita, às vezes mais comunicativa do que aquele homem que está achando que está ganhando mole, como se diz. Então, assim, o que eu acho importante, sabe, é a mulher estar segura da sua posição, segura de como quer ser, de como quer se vestir, aquela frase que dizem, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Exatamente. E a gente tem que começar a romper esses ciclos que nos culpam por comportamentos masculinos, por comportamentos que não são nossos. E que são responsabilidade única e exclusivamente daquele homem que se portou mal. Exato. E outra coisa, essa questão de levar a sério ameaças, né? Eu morei na cidade de Vale Real, e lá, nessa região, teve um caso que chamou muita atenção, né, que foi bem na Páscoa, onde ocorreu, a princípio era para ser um caso de feminicídio, mas veio a óbito o namorado, o parceiro e a moça, mas se gerou por causa disso, porque o antigo parceiro não aceitava o relacionamento do novo, havia ameaçado, já 3 vezes a moça. E a tia mesmo deu um testemunho dizendo, eu sempre falava para ela, denuncia. Só que ela dizia, não vai dar nada, é só da boca para fora. Foi lá e matou os dois. Né? Tu sabe que logo que eu entrei para a polícia, minha primeira lotação foi em Canguçu, que é uma cidade ali próxima a Pelotas. Logo depois, 9 meses depois, eu acabei assumindo a 3ª Delegacia da Mulher do Estado, naquela época lá. Mas ali em Canguçu eu tive uma situação muito peculiar.
tinha uma mulher que, e na época não tinha a Lei Maria da Penha, Sim. Então a mulher naquela época podia denunciar a lesão, podia denunciar a ameaça, e ela podia retirar a representação. Hoje isso não é mais possível, mas ela podia retirar a representação. E esta moça, ela tinha 9 registros de ocorrência, 9, que ela vinha, ou era de ameaça, ou era de vias de fato, ou era de lesões, pequenas lesões, discussões, enfim. E todas elas, dentro daquele ciclo que a gente conhece, né, da violência, que é a agressão, a lua de mel, o início novamente das violências, todas essas ocorrências foram retiradas por ela. Até que um dia ele cumpriu o que prometia e acabou matando ela. Então, essa situação que eu enfrentei no início da minha carreira, para mim foi bastante emblemática. Para saber que, mesmo tendo tido 9 ameaças, uma hora ele pode cumprir. Com certeza, né? Então isso é muito importante para você que está assistindo. Se você foi ameaçada uma vez, 2 vezes, denuncia, né? Porque e aquela história, ele bateu só uma vez, não vai mais. Amor, só foi uma vez. Tava nervoso, né? Perdeu a cabeça. Eu falei uma coisa que ele não queria ouvir. Isso aí também, gente, é conto do vigário, né? E sobre a Lei Maria da Penha, foi uma lei que uma mulher maravilhosa, né, que é a própria, sofreu muito para ter essa lei criada e tudo, enfim, passou pelo que passou. Ela hoje em dia, ela não é suficientemente para se combater esse tipo de crime. Tu achas que precisa mais essa ativação das próprias mulheres, porque a lei está ali, né? Hoje a gente tem assessoria pós, casas também de apoio, né? Mas a mulher, falta essa coisa da mulher perder esses medos, perder essas questões e ir lá e denunciar realmente. Olha, eu penso o seguinte, eu acho que a Lei Maria da Penha foi extremamente importante no combate a essa violência de gênero, né, contra a mulher. Acho que todas essas redes de apoio que foram criadas, com locais onde essas mulheres podem se recolher, com auxílio, até capacitações profissionais que hoje em alguns lugares tem, mas eu acho que fundamental ainda para que se consiga realmente exterminar essa questão é a questão educacional. É a questão educacional. Nós temos um programa, inclusive, na Polícia Civil, que é desenvolvido em alguns lugares, São Leopoldo é um desses lugares, onde o acusado da violência doméstica, ele obrigatoriamente, para não ter uma pena maior, ele se compromete a frequentar palestras educacionais que são feitas de tempo em tempo pelos policiais civis capacitados. Por quê? Porque muitos desses homens sequer conseguem enxergar que aquilo é uma violência, porque eles cresceram naquele ambiente. Dentro de um ambiente assim. Eles entendiam que a mãe aceitava e o pai tinha o direito. E daí eles vão para o relacionamento deles e até mesmo não concordando em ver a mãe sofrendo aquela violência, inconscientemente ele reproduz aquele comportamento. E é necessário que ele entenda que aquele comportamento não é o correto. Exato. Entendeu? Então eu acho que a Lei Maria da Penha, o aperfeiçoamento da rede de apoio, tudo isso é de extremamente importância. Mas essa questão educacional tem que ser vista e vista com cuidado no nosso país. Concordo perfeitamente, né? A educação, ela tem que ser vista, e essa educação, gente, ela também entra nas escolas em conjunto, né? Porque assim, no momento que eu vejo que um menino já começa lá de pequeno, começa a vir com os traços do pai, começa a querer agredir, começa a fazer bullying com a coleguinha, né? Discriminar, inferiorizar, já corta por aí, né? Já tem que ter essa educação de gêneros, do respeito, né, da liberdade de expressão, isso tem que ter dentro das escolas. Sim, com certeza. É um trabalho difícil, mas a gente não pode perder as esperanças, né? Não, é um trabalho longo, como a gente disse no início, né, como foi toda a nossa caminhada,
mas é necessário, eu acho que cada vez mais a sociedade está abrindo os olhos para essas questões. Para essas questões. E tem um número, um disque denúncia, que a gente pode passar para as mulheres que desejam fazer um disque denúncia, ou elas têm que ir numa delegacia? O ideal é que se procure a delegacia, tá? Porque nós temos hoje, por exemplo, aqui em Capão da Canoas, nós temos a Sala da Margarida, onde tem uma policial capacitada que vai dar um atendimento diferenciado, que conhece bem essa questão, já fez cursos de capacitação. Então, no meu ponto de vista, o ideal é que esta mulher vá até uma delegacia de polícia. Vá até uma delegacia de polícia, até para receber esse afago do Estado. Porém, nós temos também a possibilidade de registro online. Recentemente, o anterior chefe de polícia lançou a possibilidade de pedir, inclusive, medidas protetivas de urgência via registro online. Nossa, claro que tem uma série de coisas ali que vão solicitar, tem que preencher, e muitas dessas mulheres não têm acesso ou têm dificuldade. Sim, não sabem ler, escrever. Exato, ou elas precisam de uma orientação. Então, assim, ó, eu acho fundamental que, dentro do possível, se procure uma delegacia de polícia. Não sendo possível, nós temos outros caminhos para o registro. E tem o telefone de emergência da Brigada Militar, né, que pode ser ativado em qualquer momento, em situações de emergência, por óbvio. E a gente também tem o gesto, né, que a mulher faz assim e assim, fiz certinho? Sim, estão começando essa campanha aí, já tem algum tempo, enfim, mas eu não vejo muito divulgado e eu tenho medo, que eu acho que é válido, mas talvez algumas pessoas não consigam ler esse sinal. Entendi. Sabe? Então, se tu tem uma amiga próxima, se tu tem uma filha próxima, se tu tem algum caminho que tu possa também pedir socorro e apoio, é importante. Com certeza. Delegada Sabrina, eu quero te parabenizar pelo trabalho, né, por tu ser uma mulher e estar à frente de um trabalho que exige muito amor, né, em primeiro lugar. Mulheres são movidas por amor, né, e uma dedicação, profissionalismo. Te agradecer mais uma vez por tu estares aqui falando desse assunto tão importante, tão pertinente e também preocupante. E dizer a todas as mulheres que estão nos assistindo, não deixe de se amar. Em primeiro lugar é se amar, né? No sentido de saber que a sua vida é o seu bem mais precioso. Então, assim, não tem essa historinha de isso foi uma vez, não tem essa historinha de vou mudar, denuncie. Porque isso pode ser uma pequena denúncia, um pequeno gesto, pode fazer você estar viva amanhã. Okay? E nesse teu contexto de se amar, é importante que a mulher entenda que é uma violência também aquele homem que diminua ela. Isso. Que diga que ela não é tão bonita, que ela não é tão inteligente, que ela não é tão esperta, que ela não é tão útil. Então isso também é uma violência e pode ser denunciado, e é importante que seja denunciada para que não evolui e acabe em crimes mais graves como o feminicídio. Né? Então é isso, pessoal, uma semana abençoada para vocês. Nós temos um encontro marcado todas as quartas-feiras, às 21 horas, na TV Litoral. Eu e você, Beleza com Atitude.